Muito bem, 8 horas pontualmente, 8 horas da manhã, sábado hoje, dia 13 de dezembro. A temperatura nesse momento, 20 graus. Sábado começa com sol aqui na nossa Sentinela do Progresso. Vamos iniciando mais um programa Rumo ao Campo, para você que nos acompanha no rádio, aplicativo, site e também no Facebook e YouTube da Rádio Planetário. Estamos ao vivo. Vamos seguir em frente, o nosso programa Rumo ao Campo tem oferecimento da Cressol, Lojas Mazan, Coprel, Cepasa, Sindicato Rural de Espumoso e também da Três Tentos. Nosso programa tem a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Planetário, a apresentação Rodrigo Oliveira e supervisão geral de Ramon Facione. Nessa primeira hora a gente vai conversar com o Carlos Alberto Lamel e falar sobre a cultura da canola, uma das culturas aí que vem despontando, que vem despertando interesse. Muitos produtores, muitos aí já estão cultivando, inclusive a gente já ouviu conversa, já conversou com produtores, agrônomos, técnicos que o pessoal está pensando aí em cultivar o cultivo da canola ao invés do trigo, né? O trigo deu uma baixa aí, né? Enfim, a gente vai conversar com ele. Também está conosco aqui nos estúdios o nosso repórter Fernando Cooper, que vai também fazer algumas perguntas, trazer algumas informações, novidades e atualidades do mundo do campo, né? Do nosso agro aí. E o nosso amigo Carlos Alberto, então, veio hoje conversar conosco, tirar dúvidas, enfim, né? Trazer aí esse recurso aí que é a canola. A gente começa trazendo um bom dia, né? Um bom dia pro Carlos. Satisfação em recebê-lo aqui no programa. Bom dia também pro Fernando aqui. Exatamente, apresentar aqui o Carlos, né? Agradecer primeiramente pela vinda do Carlos aqui até o programa Rumo ao Campo. A gente sempre tenta prezar aqui por trazer pessoas com uma bagagem, né? E com um conhecimento muito grande. Falar sobre canola é um assunto que tem estado bastante em alta. Olha só, a produtividade da canola no estado do Rio Grande do Sul está em alta, impulsionada por um aumento significativo na área plantada, mais de 37% em 2025, melhores cultivares e tecnologias, fomento industrial e benefícios na rotação de culturas com projeções de produção recorde e médias de produtividade acima de 1.700 quilos por hectare em algumas regiões, superando a expectativa inicial. Fatores como garantia de mercado, boa rentabilidade e o uso de boas práticas de manejo, como a própria questão da adubação, são cruciais para sustentar esse crescimento e alcançar a produtividade ainda maior, né, justamente com a cultura se consolidando no estado. Carlos Alberto Lamel, que tem aí uma experiência de mais de 20 anos na canola, inclusive já fiquei sabendo aqui que daqui a pouco ele sai daqui e já vai aí novamente a trabalho. Carlos, obrigado por participar conosco aqui. Falar um pouco sobre a canola, inclusive parece aí que a canola chegou a superar o valor da própria saca da soja, 130, 135 reais, enquanto a própria questão da soja, a saca está em torno de 125 reais. Carlos, falar um pouquinho como é que começou, como é que despertou em ti esse desejo de trabalhar com a canola. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bem, por volta realmente no início desse novo século aí, 2004, 2006, não estou bem lembrado, eu trabalhava numa companhia multinacional e eu tinha uma área de abrangência bastante grande e dentro dessa área tinha uma empresa que fomentava a canola. E na nossa propriedade a gente trabalha manter um esquema de rotação de culturas e no inverno a gente basicamente naquela época estava limitado à cultura do trigo e da aveia branca, mas mesmo assim havia necessidade de se introduzir mais alguma coisa. E a gente acompanhou alguns campos, algumas lavouras de canola na época, e achou que podia ser viável, tanto na parte de aplicação na lavoura, de adoção, como na parte comercial. A gente sabia, mais ou menos, vasculhou esse mercado e sabia que era uma cadeia séria e que permitia a gente começar a trabalhar. E aí a gente começou lá, só que, claro, na época a gente trabalhava com outros híbridos. Na verdade, a gente fala em cultivares, mas canola não são cultivares, são híbridos. E os híbridos daquela época eram híbridos de potencial bem menor do que a gente tem hoje, comparando com o que a gente tem hoje. Sim.
para ter uma ideia, na época a gente trabalhava aí com uma meta aí de 20, no máximo 25 sacas de canola por hectare. Eram híbridos que eram mais suscetíveis. A principal doença, por exemplo, da canola, que é a sola, e às vezes dá medo no pessoal quanto à adoção da cultura, é a esclerotínia, o mofo branco que a gente diz. Mas naquela época, então, aqueles híbridos, em algum momento a gente perdia também por essa doença que às vezes matava em reboleiras. Hoje esse problema está vamos dizer assim, não digamos superado, mas os híbridos disponíveis hoje são bem menos suscetíveis e dos 20, 25 sacos a gente está pensando já de 35 para 40 sacos nas lavouras melhor conduzidas. Já cheguei a produção bem maior que isso, claro. Qual foi teu recorde na produção? Eu cheguei a 49 sacos por hectare. 49 sacos por hectare. Isso foi há 3 anos atrás, foi um ano excelente para trigo, para as lavouras de inverno. E a canola também, obviamente, se beneficiou dessa condição climática favorável aí. E confesso que nem olhando para a lavoura de canola, a gente talvez no visual não mostrasse isso. Mas aconteceu surpreendentemente. E agora a gente tem mantido sempre acima dos 30 sacos por hectare. Até inclusive eu estava fazendo alguns levantamentos aqui e uma dos números que me impressionaram aqui, por exemplo, a média da produtividade atingiu picos de 2.100 quilos por hectare, por exemplo, aqui em Passo Fundo. Em média, acima de 1.500 a 1.700 quilos por hectare em outras regiões, como Bagé, Erechim e Santa Rosa, com áreas de bom manejo alcançando 2.700 quilos por hectare no município de Juí vizinho a Cruz Alta. Como é que dá para explicar esse salto tão grande? Porque eu estive há 2 semanas atrás, aqui no município vizinho de Tapera, onde a gente acompanhou, né, o Thiago Horby, que é justamente lá da CCGL de Cruz Alta, e ele veio fazer essa palestra justamente para falar um pouco mais sobre a questão da canola, Carlos. E uma das coisas que ele falava, que eu achei bastante interessante, é que ainda tem muito produtor que tem medo, tem aquela reticência em plantar canola, em trabalhar com a canola. Como é que dá para explicar esse salto tão grande? Porque o que impulsionou tanto a canola no estado? A gente sabe que tem a questão da climática e pelo que os produtores, tu melhor do que ninguém pode falar sobre isso, é mais fácil plantar a canola do que lidar com todos esses problemas climáticos que afetam o milho, o trigo, a soja. O que dá para explicar esse aumento tão exponencial no plantio da canola no estado? São vários fatores. Tu apontou no teu... na tua conversa, na tua fala inicial, vários aspectos davam para ser elencados. Assim, nós hoje trabalhamos aí, eu trabalho na Cotriel, nós trabalhamos com uma área de verão de em torno de 180 mil hectares. A área recorde eu estou há 15 anos nessa função que eu exerço dentro da Cotriel. Eu acho que a área recorde, que se eu não me engano, não passou de trigo, exclusivamente, não passou de 50 mil hectares. Sim. Esse ano nós trabalhamos aí com uns 22, não chegou a 25 mil hectares. Ou seja, tem muita área disponível para se trabalhar no inverno. O agricultor está carente de uma alternativa que possa ser implantada na lavoura e que seja tecnicamente execuível e, obviamente, economicamente viável. Dá para dizer que o agricultor, o produtor, se tornou um pouco refém da soja? Nós caminhamos para isso, né? O Rio Grande do Sul não permite fazer uma safrinha como o Centro-Oeste. Então nós estamos refém da soja, é verdade. Milho na nossa região também não é uma cultura que seja tão expressiva assim, já foi em outras épocas mais expressiva. E no inverno sobrava basicamente o trigo e alguns tentavam aveia branca ou cevada, mais algum tempo atrás, mas isso um ano funcionava, outro ano não funcionava. O trigo é que permanece como ainda uma alternativa, mas como eu te disse, ela não cobre nessa área que a gente atua, por exemplo, ela não cobre 1/3, às vezes não cobre 1/4 da área, então fica muita área disponível. E a canola, eu vejo ela como uma alternativa, nem é para substituir trigo, longe disso. É para complementar essa área, em vez de deixar em pousio ou com alternativas menos viáveis, a canola se apresenta como uma alternativa mais viável. Na questão de segurança, tu falou, esse é outro ponto interessante que se mencionou, questão de segurança.
Ao longo desses 20 anos que eu tenho, eu já falei isso para diversas pessoas e eu acho que vou falar sempre. Eu nunca perdi dinheiro com canola. Com trigo, em pelo menos 2 oportunidades, eu tive que puxar dinheiro que estava da soja para cobrir, ou seja, por geada, alguma coisa assim que aconteceu, cobria o custo da lavoura com o dinheiro de outra cultura. Canola, eu até empatei, mas perder eu nunca perdi. Porque realmente, a canola... você começa a pensar, já tem que estar planejando, já tem que estar planejado isto. Se na nossa região aqui, a melhor época de semeadura é início do mês de maio, abril talvez, mas eu prefiro até 10 de maio, se eu tiver com a lavoura implantada, show de bola, muito bom. O desenvolvimento inicial dela é muito lento. E é nesse momento, nessa fase, que ela é suscetível a geadas, que seria o grande gargalo da canola que eu vejo. Que se der uma geada nesse momento, ela dizima completamente, ela não rebrota, fica até a fase de roseta. Daí para frente, só se atingir o granizo. Mas o granizo aí, se pegar a canola, vai pegar qualquer outra cultura que tiver, indiscriminadamente, né? Não tem... Mas a geada, a partir desse momento aí, que ela saiu do solo, saiu da fase de roseta, ela pegou geada na floração, vai pegar uma camada de flores. Mas a canola tem um racimo ali de mais de 50 centímetros por racimos. E aí tem várias camadas de floração dentro desse racimo. Então tu pegou uma, mas as outras 5, 6, 7 camadas escapam. Então tu nunca vai ter uma perda total. Seria talvez esse o primeiro medo do produtor, porque quando se fala em canola, muita gente, e tem muito produtor que produz muito, que tem esse medo de produzir a canola, de plantar, de trabalhar com a canola. Talvez seja essa arrancada que causa esse primeiro impacto de eu acho que eu vou perder, eu acho que eu vou manter outro plantio. Pode ser. Mas, claro, tem também a questão da mudança, né? O ser humano é sempre resistente à mudança. Sim. Mas eu acho que diante das alternativas que se apresentam, eu diria que a resistência da mudança teria que ser suplantada em muito pela curiosidade de pelo menos experimentar. Sim. Você não vai fazer isso de cara, até nem é recomendável fazer em toda a área, né? Claro. Tem que ter a canola no mínimo 3 anos, ou seja, um terço e um terço. Ao longo de 3 anos tu completar a propriedade, se fosse... Trabalhar o solo. Trabalhar, exatamente. Com uma rotação de áreas, que nem o trigo também. O trigo não se recomenda fazer trigo sobre trigo. Então, isso é normal para qualquer cultura. Mas a canola ali, do ponto de vista de segurança, até na parte comercial ela é mais segura que o trigo. Quando se pensa em implantar a cultura, se você quiser, você já pode deixar um contrato estabelecido de compra. Se vende, já tem fornecedor, gente consumindo ela. Você faz o contrato com a Cotriel, faz o contrato com outra empresa ali, já garantindo o preço. E inclusive prazo de pagamento. Claro. Fatura dentro do mês, recebe no mês seguinte, por exemplo. São modalidades que você tem. Mas é muito mais tranquilo, tem muito mais liquidez, por exemplo, comparado com o trigo. Tu já sabe, tu tem como fixar teus custos, inclusive, baseado nos preços. Eu estou gastando 20 sacos por hectare, baseado nesse preço. Minha produção pode chegar a 30 sacos, 35 sacos. Então tu já sabe, desse ponto de vista, tu pode vislumbrar o futuro antes que o trigo, com mais segurança que o trigo. Então, eu vejo que nesses aspectos aí já começa por si só ele levar algumas vantagens competitivas, falando dentro da cultura, em relação ao trigo. É muito mais, eu vejo que é muito mais tranquilo. Até inclusive, falando aqui em questão de expansão, né, salto de mais de 37% na área plantada em 2025, comparado a 2024, com projeção de chegar a 240 mil hectares. Falando em questão de player de mercado, se exporta muita canola hoje? Um dos grandes pulos para mudar, que está provocando essa mudança de relação preço soja com preço, que sempre se tinha essa relação. Canola com soja, 1 para 1, 0,9 de canola para 1 de soja, e assim foi se estabelecendo ao longo do tempo. Hoje a canola
eu vejo que ela vai descolar, essa relação não vai mais existir. Ela vai ter um preço próprio justamente por isso, Sim. porque se começou a exportar. Então a indústria nacional de esmagamento, ela vai ter que ter preços que sejam comparados com os preços de exportação, senão só Sim. vai para exportação, Sim. equilíbrio. É Exato. equilíbrio. Então, e hoje já tem bastante opções, comparado com algum tempo atrás, que não tinha, né? Lógico. Então, hoje já tem bastante opções nesse sentido, de exportar ela para o exterior. Inclusive eu estava buscando aqui, é sempre bom a gente trazer esses dados, né? Colheita da canola chega a 90% no Rio Grande do Sul, né? Trazendo esses dados aqui, as lavouras ainda pendentes estão em fase de maturação fisiológica, especialmente na fronteira oeste na campanha, e a previsão é de encerramento nos próximos dias. Informações aqui do informativo, inclusive, as informações aqui do informativo conjuntural da Emater, né, trazendo esses dados. A área plantada no estado estima em 176.076 hectares, 19,07% a mais do que os 147.879 hectares plantados em 2024. Produtividade esperada é de 1.645 quilos por hectare, uma redução de 5,29% em relação à projeção inicial, que era de 1.737 quilos por hectare, mas ainda superior ao resultado de 2024 de 1.417 quilos por hectare. A expectativa de produção é de 289.645 toneladas, aumento de 38,70% em relação a 2024. Aqui na região de Bagé, por exemplo, 78% das lavouras já foram colhidas com produtividade de 1.510 quilos por hectare, abaixo dos 1.760 quilos por hectare previsto. Em Erechim, a área cultivada é de 1.171 hectares, com produtividade entre 1.800 e 2.400 quilos por hectare. Previsão de aumento da área em 2026. Quer dizer, os números não mentem, né? A gente consegue acompanhar esse aumento de produtividade. Quer dizer, dá para dizer que vai se tornar uma tendência o plantio da canola aí nos próximos anos. Será que vamos começar a ver aí uma disparidade maior, um valor muito melhor em relação à soja, por exemplo? O pessoal sempre fala a questão da soja. Canola vai estar valendo muito mais aí nos próximos anos? No mundo, há uma competição entre óleos, digamos assim. É óleo de soja, é óleo de palma, é óleo de canola, é óleo de girassol, né? Então, não dá para dizer que taxar categoricamente que vai arrebentar assim, né? Como eu te disse, a tendência que agora com a exportação, haja uma vantagem pró-canola em relação ao preço da soja, que antes estava 1 para 1, um pouco menos que isso, né? Então, quanto a essa parte comercial, já melhorou muito. Sim. Na parte de produção, você mesmo citou os números aí, há pouco tempo nós tivemos reunidos com o pessoal da RTC, a média do pessoal da área de abrangência ali ficou em 29 sacas por hectare, média. Inclusive, você citou aí a Bagé e outros municípios que são da metade sul. Metade sul, por exemplo, não planta trigo praticamente. Então, a canola na metade sul também, quer dizer que se ela está dando essas médias lá embaixo, quer dizer que ela possivelmente tem uma abrangência, uma facilidade de utilização de áreas maior até que do trigo. Né? Claro que tem muitas coisas aí para se... Mas do ponto de vista de mercado, que você me questionou aí, eu acho que realmente ele deva ficar por um bom tempo aí com uma remuneração saca por saca, comparado com soja, melhor que a da soja. Mas como eu te disse, o que vale é o equilíbrio entre ós. Vai que entra uma condição de óleo de palma muito mais baixa, ela pressiona para baixo todo o óleo. Tem a questão também dos biocombustíveis, né? Então depende também do aumento da percentagem, da adição no óleo diesel, por exemplo, que vai competir com o esmagamento para óleo de nutrição humana, né? Sim. Aliás, falando nisso, o óleo de canola... Claro, existe muita celeuma aí, mas só para fazer um parênteses, é um dos melhores óleos para consumo humano, só ficaria abaixo do óleo de oliva.
Então, até isso, se for pensar por esse Questão outro de lado, qualidade, né? questão de qualidade, justamente. É só um parênteses. Até a gente falava sobre essa questão desse aumento, dessa produtividade. Quanto mais se produz, tem que ter um mercado para conseguir escoar isso, né? Porque Por isso o mercado de exportação. Exato, né? E o pessoal fala muito nessa questão, mas vão produzir, e aí não vai ter mercado. Dá para dizer que temos mercado hoje para conseguir escoar toda essa produção da canola? Porque soja sim, né? Nós temos, por exemplo, acho que a China é o maior comprador de soja do Brasil, se eu não estou enganado. Né? Temos esse mercado para conseguir, essa competitividade para conseguir produzir e exportar tudo isso. Temos mercado para canola? Tem, pelo que a gente ouve, tivemos participando agora também numa reunião da CCGL semana passada, e o que foi apontado é que, por enquanto, tem para a nossa área aí, se ela chegar a 1 milhão de hectares, que é uma previsão que talvez se concretize lá por 2030, se a continuar o ritmo que esteja crescendo, tem mercado para exportação, para absorver isso tranquilamente. A gente vai ao intervalo comercial rapidinho, depois a gente volta com o Carlos Alberto Lamel, que está falando sobre o cultivo da canola. Eu até vou fazer uma pergunta aí que o pessoal já manda aqui, né? Dá para ficar rico plantando canola? Vamos ver aqui a resposta do Carlos depois do intervalo. Com essa resposta aí, então, do Carlos. E fique nos acompanhando. Você que está no rádio também, no aplicativo, o site, também nas nossas plataformas, YouTube e ainda o Facebook da Rádio Planetária. Já voltamos. Informação tem que ser precisa, tem que ter credibilidade, tem que ser versátil. Informação é com a gente. Uma equipe de profissionais pronta para informá-lo com os últimos acontecimentos da nossa comunidade, do estado, do Brasil e do mundo. Rádio Planetário. Ofertas de final de semana, Mercados Cotriel, carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$ 41,99 kg. Chuleta, R$ 43,99 kg. Costela minga, R$ 27,99 kg. Linguiça de pernil suíno espetafácil quilo, R$ 28,99. Costela suína resfriada Rio do Sol, R$ 27,99 o quilo. Melancia, R$ 2,49 o quilo. Ovos vermelhos, R$ 6,99 a dúzia. Batata rosa, R$ 2,99 o quilo. Repolho, R$ 1,99 o quilo. Válidas até este sábado, 13 de dezembro, nos Mercados Cotriel. A Prefeitura Municipal de Espumoso está incentivando o comércio local e premiando você. Troque suas notas fiscais por cupons e concorra a vale compras no comércio da nossa cidade. Anote aí, o próximo sorteio acontece no dia 22 de dezembro. E lembre-se, quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Não fique de fora. Participe, apoie o comércio local e torça para ser um dos grandes vencedores. Administração Municipal de Espumoso. Trabalho construindo o futuro. Olá, Espumoso! Aqui é o Luciano Potter e a Rádio Planetário é parceira Rede Gaúcha. Atenção, ouvintes! Agora você pode se conectar conosco pelo novo WhatsApp. 54-3383-3400. Mande sua mensagem e participe da nossa programação. Rádio Planetário, sempre perto de você. Rádio Planetário. Aqui a sua marca aparece. Realize o manejo com a agricultura de precisão Cevale e colha bons resultados. Assistência técnica, fertilidade do solo, semeadura de taxa variável, mapa de produtividade, sensoriamento remoto, mapeamento da compactação do solo e de dermatóide. Melhore os resultados da lavoura com a agricultura de precisão Cevale. Para mais informações, converse com o consultor técnico da sua unidade. Cevale. Amigo produtor, você sabia que pode ter acesso a ferramentas da Três Tentos no seu celular? Por meio do aplicativo Três Tentos, você tem acesso a diversas funcionalidades, como acesso a preços de grãos, assinatura eletrônica de documentos, emissão de nota fiscal eletrônica e ofertas de produtos. Baixe agora o app Três Tentos, disponível para Android e iOS. Três Tentos, sempre parceiros.
Muito bem, estamos de volta, 8 horas e 25 minutos, temperatura 20 graus. Estamos aqui com a presença do Carlos Alberto Lamel falando sobre a cultura da canola, né? Chegou a hora de ter telefonia móvel de verdade com a Coprel Telecom. Você tem sinal de qualidade, planos que cabem no seu bolso e atendimento próximo, como só a Coprel sabe fazer. Liga agora para o 0800 039 0039 e escolha o plano perfeito para você. Mais economia, cobertura nacional e mais conexão no seu dia a dia. Não perca tempo. Coprel Telecom. Também conosco a 300. Você sabia que pode ter acesso a ferramentas da 300 no celular? Por meio do aplicativo, você tem acesso a várias funcionalidades, como o preço de grãos, assinatura eletrônica de documentos, emissão de notas eletrônicas e ofertas de produtos. Baixe já o aplicativo e confira tudo isso. 300 em Espumoso, localizada na rodovia RS 332, quilômetro 134. A Cressol está sempre perto do cooperado pela confiança e a simplicidade. Aquele sentimento de família, o jeito de cooperar, se desenvolver e crescer juntos sem perder a essência. Cressol, tudo começa por você. Sindicato Rural de Espumoso, produtor rural. O Sindicato Rural de Espumoso tem sua sede na Rua Silveira Martins, número 60, em Espumoso, com base territorial nos municípios de Alto Alegre e Campos Borges. Atua na defesa e representação da categoria Economia dos Produtores Rurais, integrantes do Plano da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Além dessa atribuição tão importante, prestando diversos serviços aos produtores da região, atua de forma rápida e profissional, com profissionais habilitados, com grande experiência e conhecimento no assessoramento contábil e jurídico. Sindicato Rural de Espumoso, telefone 54-3383-1531, 3383-2133. Também conosco, Lojas Mazães Selba, madeiras tratadas com 15 anos de garantia, móveis planejados, eletrodomésticos, produtos para irrigação e para atividade leiteira. Uma variedade de materiais de construção que só quem é integrante da rede da construção RS pode oferecer. E para facilitar a vida de quem deseja construir, temos o projeto Casa Pronta. Nas Lojas Mazã você encontra tudo com aquele atendimento personalizado de quem está ao seu lado há 38 anos. Lojas Mazã em Selba, a melhor opção. Telefone 54-3387-1224. Conosco também a Cepasa, Central Espumosense de Produtos Agrícolas, Sociedade Anônima. Cepasa, 39 anos de atividades, atuando no recebimento e comercialização de grãos, trigo, soja e aveia. Dispomos de sementes fiscalizadas de trigo e soja, além de uma completa linha de fertilizantes e corretivos para a sua lavoura. Cepasa, confiança e credibilidade. Visite-nos na RS 332, quilômetro 2, em Espumoso, na saída para Soledade. Muito bem, estamos de volta com uma reportagem ao vivo aqui no programa Rumo ao Campo, agora 8 horas e 28 minutos. Segunda parte aí para fechar. Fernando Cooper conversa com o Carlos Alberto Lamel sobre o cultivo da canola. Exatamente, Rodrigo. Exatamente. Agora 8 horas e 28 minutos. Agora sim, funcionando 100%. Nosso botãozinho aqui, né, Fernando? Vamos lá. Aqui, né? Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? 8 horas e 28 minutos, estamos aqui com Carlos Alberto Lamel, agrônomo, mais de 20 anos aí de experiência no cultivo da canola. Pra gente finalizar, Carlos, a gente estava perguntando antes, né? O pessoal sempre pega e fala, ele tem aquela ideia que o produtor rural tá ficando milionário, esquece dos problemas que o produtor acaba tendo aí no seu dia a dia, seja a própria questão do clima. Essa semana que passou, nós tivemos aí algumas regiões do estado, tiveram pedras, né, granizo aí caindo, destruindo lavouras, quer dizer, isso aí no final da conta ninguém observa, né, ninguém vê isso. E a gente tem essa pergunta, né, até um pouco cômica, já aceito a resposta, mas as pessoas elas se perguntam, dá para ficar rico plantando canola, Carlos? Não se trata longe disso, não é isso. A canola tem os problemas, como todas, tem os riscos climáticos, como qualquer outra cultura. A gente até abordou isso no início, que talvez seja um pouco mais seguro que o trigo, é verdade. Mas, de qualquer forma, vamos colocar assim, é uma alternativa que do meu ponto de vista, hoje ela é mais rentável que o trigo, dadas as circunstâncias que as commodities hoje, trigo, milho e a própria soja estão numa relação de troca muito ruim. Exato. Dentro desse cenário, hoje a canola está numa condição realmente melhor. E acho que pelo que a gente tem visto no mercado, do andamento do mercado, da procura por alguns produtores já procurando fixar através de barter a próxima lavoura ali, está interessante. Está interessante, a relação de troca fica menos ruim. Também
é uma coisa importante que tem que se considerar. Tu tem lá, vamos por lá, 50, 100 hectares, tu tem teus custos fixos. Exato. E esses custos fixos têm que ser amortizados ao longo do... Não vamos deixar essa conta só para soja. Vamos tentar fazer que no inverno se possa diluir um pouco, se usar inverno, as culturas, seja trigo, seja canola, e diluir esses custos fixos. Está lá a colheitadeira, está lá a semeadeira, está lá os tratores, todo o maquinário que serve inverno e verão. Então temos que utilizar da melhor maneira possível para amortizar esses custos fixos aí. E a canola surge nesse sentido como uma alternativa, no mínimo, eu acho que a gente deveria ter a curiosidade de fazer uma área. Um talhãozinho, 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares, conforme a propriedade, conforme a situação de cada um. O pior dos mundos, eu diria que, na minha experiência, seria você empatar nos custos. Mas não, hoje eu digo com certeza, com segurança, digamos assim, que é mais fácil você obter um resultado positivo com a cultura da canola que é com as outras culturas de inverno. Pelo menos olhando a maneira como o mercado está se comportando na atualidade. Pode ser que daqui a algum tempo o trigo volte a valer mais e tal, mas a realidade... É mercado, né? A realidade dos últimos anos não tem sido esta. Exato. Não tem sido esta. Então, eu vejo que é uma questão até de gerenciamento da tua propriedade. De gerenciamento da tua propriedade, de gestão. Exato. Como tudo na vida, né? Exatamente. Até pouco tempo dá para ficar rico de novo. Se tu souber vender, vou usar as palavras aqui, vender rapadura de forma eficiente, você fica rico também. Exatamente. Está aqui então a nossa entrevista com Carlos Alberto Lamel, agrônomo. E as considerações finais, Carlos? A gente já falou bastante sobre isso aí, sobre a cultura da canola. Fica evidente agora com essa abertura de mercado para exportação, que é um cenário completamente diferente do que eu, por exemplo, estava acostumado a lidar, que era só praticamente com o mercado interno. Uhum. Então, se abre um leque de opções, que não vai ter só um exportador. É certo que outras, mais de uma, já tem mais de uma, inclusive, buscando esse mercado para... E o mercado lá fora existe, como eu falei, ele existe, pelo menos por um bom período aí ele está assegurado, até porque a área de canola também vai chegar a um ponto e ela vai estabilizar, vai crescer, a gente não sabe, estima-se, que nem eu disse, 1 milhão de hectares para 2030 aí, mas algumas coisas têm que ser consideradas, né, para se chegar se manter esse nível de produtividade de elevar. A gente não pode trabalhar de maneira, é uma cultura nova, eu não vou investir muito nela, vou só botar a semente, adubinho, tá bom, aí a gente vira gigolô da lavoura. Exato. Aí não estão sendo profissional. Aí é a mesma coisa plantar o trigo com um baixíssimo investimento, que nem o pessoal faz com ureia, querendo colher depois 50, 60 sacos. Isso não vai acontecer. Se frustra, né? Se frustra. Então, se for começar, comece com uma área menor, mas bem feitinha. Bem feitinho. Todo o pessoal que é do Cotriel e sabe orientar. Na minha propriedade, eu trabalho com o mesmo carinho e o mesmo zelo que eu trabalho com trigo na minha lavoura. As recomendações de fertilidade, de adubação, são praticamente iguais às do trigo. Uhum. Com exigências, um enxofre, boro, que tem que tomar um cuidado a mais, que no trigo, de repente, não precisaria, dependendo dos níveis que tu tem no solo. Mas ela é mais exigente nesse sentido, e ponto. Uhum. Né? Do ponto de vista operacional, trigo tu entra várias vezes ao longo da cultura. A canola, basicamente, a gente entra com uma adubação, depois de ela implantada, nascida, você vai ter um custo aí com a adubação de cobertura, que você tem também no trigo. Sim. E quem sabe 1 ou 2 entradas para controlar a traça das crucíferas. Exato. E aí, fungicida, por enquanto, ainda não mostrou. Pode ser que com o aumento da área, a pressão de doenças aumente e ter a necessidade de você entrar com fungicidas aí, mas por enquanto os resultados são incipientes, não tem uma consistência de resultado. Então, até nesse ponto de comparar o número de operações, a lavoura é mais tranquila de se conduzir. Sim. Então, olhando esses aspectos, mercado, parte técnica que existe, a disponibilidade de novos híbridos com potencial produtivo maior,
nós estamos evoluindo muito rápido na cultura da canola, no sentido de se chegar a tetos que vão ultrapassar de repente 50 sacos por hectare. Exato. Tá certo. Obrigado, Carlos, pela tua participação aqui conosco. Sempre que tiver mais informações, os microfones aqui da Rádio Planetário, especial o Rumo ao Campo, estão sempre abertos, né? Sempre muito bom ter esse olhar clínico e técnico de algum cultivar, né? Como essa questão da canola. Hoje tivemos aqui uma aula verdadeiramente sobre a canola. Novamente, Carlos, um grande prazer te conhecer e sempre que quiser, estamos aqui com as portas abertas. Rodrigo?